Olá, amigos. Sou a Zezé Campos, voluntária do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio. Estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto Gotas Fraternas. Trata-se de um estudo semanal, capítulo a capítulo, do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, sob a abençoada psicografia de Chico Xavier. Hoje faremos algumas reflexões, sobre o capítulo 124, Não Falta. Bom, Emmanuel inicia o capítulo fazendo uma citação de Marcos, capítulo 8, versículo 3, que diz o seguinte: E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus. Este versículo faz parte da narrativa da segunda multiplicação de pães, Desta vez em Decápolis, evidenciando a grandeza do coração de Jesus, que não é indiferente ao que sente a multidão, Todos nós que conhecemos seus feitos, sabemos o quanto ele é, e nós falamos porque ele continua sendo, amoroso e preocupado com as nossas necessidades, E aqui, no caso, da multiplicação dos pães, nós estamos nos referindo a algo material, mas nós podemos transcender essa lição para uma questão espiritual, Vejamos então o que Emmanuel nos fala. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino. Pode haver homens perversos e despreparados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente, de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Pois é, meus irmãos? Emmanuel nos fala aqui das ações do Mestre, Através dos séculos, enviando os seus emissários, a todos os cantos do mundo, levando a luz da espiritualidade, a luz do amor, das leis divinas, de diversas formas, trazendo uma linguagem que pudesse ser entendida por todos, Cada um a seu tempo, cada um da forma que melhor pudesse absorver as questões espirituais, Então, tanto em missões intelectuais mesmo, o próprio progresso da ciência que vem nos favorecendo a intelectualidade, que favorece a compreensão de muitas das lições e das leis que Jesus nos trouxe, que à época de sua vinda nós não tínhamos capacidade para entender, E sempre Jesus nos traz o amor, E a mensagem de amor e o convite, para que nós nos voltássemos, para o nosso Pai Criador, Então ele diz ainda: Jesus manifesta invariável
preocupação em nutrir o espírito dos tutelados, através de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Olha que coisa mais linda isso, né? Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo à mesa edificante das ideias religiosas. Então, Emmanuel nos fala, né, o quanto o mestre trabalha para que suas lições sejam, né, penetrem em nossos corações, que abandonemos, né, aquela ideia de estarmos em templos de pedra e lá somente nós vivenciarmos as questões religiosas. Não, é preciso que nós busquemos trazer a espiritualidade para os nossos corações, né? Ele fala, e o caminho é para o nosso lar, né? A importância de fazermos o evangelho no lar, de termos o cultivo de uma relação sadia, amorosa e de respeito em nossos lares, ensinando aqueles que estão ao nosso redor aquilo que aprendemos de melhor, né? Para que essas ideias que Jesus nos traz, que nada mais é a sua grande lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Ele nos falou, esta é a maior lei, né? Então, é preciso que a gente leve isso para dentro do nosso lar, e do nosso lar, direto ao nosso coração, e, ao mesmo tempo, ao nosso lar, ao nosso coração, ao templo religioso que nós, porventura, frequentemos, né? Mas é importante que nós estejamos atentos à necessidade da espiritualidade, né? Então, ele fala aqui, né? É preciso que valorizemos o conhecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e principalmente que sejamos exemplo para nossos irmãos em humanidade, né? Que ainda não o conhecem. Olha a importância que nós devemos, né? Isto é uma reflexão nossa, né? A importância de nós fazermos, levarmos o Evangelho àqueles que não o conhecem, né? Inclina-se o Mestre, ainda nos fala Emmanuel, ao bem de todos os homens, cheio de abnegação e amor, sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz, mas que ninguém compreende que, de outro modo, as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Olha isso. Então, nós podemos imaginar a nossa vida sem Jesus? Certamente seríamos vítimas de muitas armadilhas, tropeços pela estrada fora, não é verdade? Onde estaria a nossa esperança e os nossos sonhos? Com a vinda da doutrina dos Espíritos, novos horizontes se abriram para os nossos corações, com o consolo do conhecimento da vida após a morte, né? André Luiz nos mostrando as colônias, a continuidade de tudo aquilo, né? Que começou lá com a ressurreição de Jesus, né? Que exemplificou também isso, né? Então, Jesus é o governador supremo deste planeta, né? E nos demonstra Emmanuel, neste texto, o quanto ele está presente em nossas vidas, né?
preocupado e atencioso com toda a humanidade. Não nos esqueçamos nunca disso, né? Com a recomendação dos Espíritos, na questão 625, né, do Livro dos Espíritos, que nos aponta o Mestre Jesus como nosso modelo e guia, não esqueçamos de suas lições, né? Vamos buscar nele a inspiração para as nossas atitudes do dia a dia, né? Eu vi um comentário do William Brackley. Ele é um pastor escocês, mas faz um comentário muito interessante sobre essa passagem do Evangelho, né, da preocupação de Jesus. E ele fala, né, que Jesus usou de muita compaixão naquele momento, né? E ele teve aquele olhar de consideração, observando e sentindo a necessidade da multidão, né? O que deveríamos fazer para atendê-la, né? Esse foi o desafio que ele encarou. Ele utilizou aquilo que ele tinha em mãos para poder fazer a multiplicação dos pães, trazendo, né, os apóstolos trazendo nessa vez 7 pães e alguns peixinhos, né? Então, mas a parte dele ele fez, não delegou, né? E assim, né, nós precisamos fazer, né? Diante daqueles que surgem no nosso caminho com a fome, principalmente a fome espiritual, não vamos terceirizar aquilo que é nossa parte fazer, aquilo que podemos fazer para dar o pão espiritual aos nossos irmãos, né? Vamos fazer aquilo que esteja ao nosso alcance, né? Esse é o nosso desafio, né? De buscarmos para nós, sem esquecermos dos nossos irmãos, né? E que Deus nos conserve o bom ânimo e a vontade, né, de seguir o nosso Mestre, né? Então, eu agradeço a todos, gratidão imensa por nos acompanhar. A gente pede, por favor, aqueles que gostaram, para dar um like, porque isso ajuda o nosso canal, né? Para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas, né? E até outra oportunidade, né? Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão.